Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô bem também. E hoje o vídeo a gente vai falar um pouco sobre vestimenta. É um assunto muito delicado, ao mesmo tempo muito importante de ser falado. E antes de começar eu gostaria de te pedir que curta o vídeo, compartilha, me segue lá no Instagram também. Deixa um comentário pra mim, me diz o que você tá achando, se tá te ajudando. Isso ajuda também o Instagram e o YouTube a ver que o conteúdo é bom, tá bom? E vamos ler hoje na palavra de Deus, lá em Timóteo. 1 Timóteo, o capítulo é o 2, o versículo é o 9 e o 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérola ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Quando o Espírito Santo disse que eu era vulgar, ele já vinha me alertando de várias formas, por várias pessoas, na igreja. E o que acontece? Eu ignorava tudo isso que era falado para mim. Eu agia como se não fosse comigo, ou ao mesmo tempo eu até sentia que era, mas eu ignorava. Quando eu saía da porta para fora da igreja, ou quando eu ouvia algum vídeo, eu fingia que não era para mim. Eu ignorava aquilo e continuava do jeito que eu estava. E aí o que acontece? Deus, ele é longânimo, mas a longanimidade de Deus não significa que ele não vai se irar. Significa que ele é tardio, significa que ele demora. Mas uma hora, até o Espírito Santo, até Deus, ele perde a paciência. Porque ele dá oportunidade pra gente mudar, ele dá oportunidade pra gente se arrepender. E às vezes a gente não se arrepende, a gente não muda, a gente continua da mesma maneira. E o que acontecia? Teve um dia que eu comprei um vestido pink, canelado, era muito justo, muito mesmo. Eu nem precisava de... Eu falo, tem roupa que não precisa nem da gente estar sem nada, né? Ele mesmo já mostra exatamente como é o seu corpo. E era exatamente essa roupa que eu estava. E pasmem, eu fui com essa roupa em visita de oração, em casa de família. Eu olhei no espelho, eu me senti bonita, mas ignorei. Até pensei assim, será que é adequado? Mas mesmo assim, continuei com a roupa e fui. E nessa época, eu orava nas madrugadas. E nesse dia, justamente nesse dia que eu fui com essa roupa, eu orei na madrugada e o Espírito Santo falou comigo. Depois de várias tentativas ignoradas, ele falou comigo face a face. Eu terminei de orar, na hora que eu deitei na minha cama, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E a primeira pergunta que ele me fez foi: você quer chamar a atenção de quem? E aí foi passando um filme na minha mente de todas as roupas, as formas que eu agia. E o que é que eu estava querendo com aquilo. E o que acontece? Geralmente, quando a gente usa essas roupas, a gente geralmente tem uma necessidade de validação, uma autoestima muito baixa, a necessidade muito grande de elogio. E aí, a gente se coloca num lugar de vulgar, porque às vezes a gente quer mostrar demais ou expor demais, porque às vezes assim, não é curto. Às vezes é um justo, mas que mostra todo o corpo. Às vezes é um longo que mostra todas as suas curvas. Isso também é ser vulgar. E a gente precisa também entender que a nossa roupa, ela reflete aquilo que a gente é. Quando o Espírito Santo falou isso pra mim, eu me senti totalmente envergonhada. E a primeira coisa que eu fui fazer foi pedir perdão. E é vergonha de falar com Deus sobre isso depois, porque eu já havia sido chamado a atenção de várias formas. Eu ignorei. E aí precisou ele falar comigo, porque às vezes o óbvio ele precisa ser dito. Porque tem gente que não escuta. Eu fui uma dessas pessoas que não escutou. E aí eu separei todas as minhas roupas, eu já não consegui usar mais. Por quê também? Porque eu não sabia o meu valor. Eu não sabia quem eu era.
Eu não sabia que eu era amada, que eu não precisava dessa validação do homem. Eu precisava de elogio, eu precisava de chamar atenção o tempo todo para mim, era tudo sobre mim, era um ego muito elevado. Até que o Espírito Santo chegou na minha vida e me transformou e mudou. E foi um processo longo, onde eu fui separando as minhas roupas, mudando o meu comportamento, mudando a minha mente, porque precisa de mudança de mente. Antes de aparecer o externo, tem que mudar por dentro. Porque a palavra mesmo diz que aquilo que a boca fala, o coração tá cheio. O exterior, ele só é um reflexo daquilo que já tá aqui dentro de nós. A gente geralmente coloca para fora aquilo que a gente é por dentro. É na vestimenta, é no modo de tratar as pessoas, é no modo de falar. Tudo que sai, tudo que a gente mostra no externo, é porque tá cheio no nosso coração e muitas das vezes a gente não conseguiu confessar para Deus. Muitas vezes a gente não admite. Muitas das vezes a gente justifica. E, gente, a vestimenta é importantíssima. A palavra de Deus, ela diz que tudo o que façais, façais para glorificar a Deus. Tudo. E tudo é tudo. É a veste, é o comportamento, é a fala, é o modo que a gente trata as pessoas. Tudo tem que glorificar a Deus. A forma que eu me visto, a forma que eu falo, a forma que eu trato as pessoas, ela pode glorificar a Deus e ela pode não glorificar a Deus. Que forma que você está se vestindo? Que forma que você está se comportando? O que você está fazendo está glorificando a Deus? E isso é tão nítido que teve uma vez que eu e meu esposo fomos numa festa. Precisávamos estar lá. E era nítido a diferença da vestimenta. Nós totalmente cobertos, com modéstia, do jeito que tem que vestir um servo de Deus. As outras pessoas como achavam que tinha que se vestir, né? E quando chegamos, chamamos muita atenção. Não teve quem não olhou. A gente chegou a se sentir até inadequada. Eu, por exemplo, me senti até inadequada para o lugar, por causa da forma que as pessoas olharam. E conforme a gente comia ali, tinha garçons. Um dos garçons, ele passava e ele ficava nos observando. Às vezes a gente acha que é porque tá inadequado, né? Às vezes a vestimenta, a gente é falho. Às vezes a gente pensa isso. Mas na verdade ele nos reconheceu. Porque é aquele negócio, né? É igual quando você vai pra praia. Se você está como todo mundo, ninguém vai saber se você é diferente ali. Mas quando você está todo coberto ou com uma roupa adequada, porque tem roupas para lugares adequados. Temos que saber nos vestir de acordo com o lugar, mas sempre com modéstia, com pudor. E ele perguntou assim pro meu esposo: vocês são evangélicos? Porque assim, gente, das duas uma. Quem está num ambiente onde todo mundo tá de um jeito e tá diferente, das duas uma. Ou você é louco, ou você é servo de Deus. E ele veio perguntar: vocês servem a Deus em algum lugar? E aí meu esposo falou que sim. E ele falou a denominação que a gente servia a Deus. E ele falou assim para nós: ele nos saudou. E ele disse assim: é nítido que vocês são diferentes. É nítido. E ao mesmo tempo que aquilo me deixou feliz, aquilo me trouxe uma clareza da responsabilidade que a vestimenta traz. Porque que o nosso comportamento também traz. Porque às vezes a gente está num ambiente e às vezes a gente está conforme todo mundo está. Ou às vezes a gente tem um comportamento totalmente contrário da palavra. Às vezes não tem paciência, não tem autocontrole, não tem empatia pelo outro, não respeita as pessoas. Uma pessoa que não tem mansidão, que é totalmente expansiva, escandalosa. E ninguém consegue definir se é um cristão, porque não age conforme a palavra de Deus. E isso é muito importante. E outra coisa, nós temos, a gente tem que entender o seguinte:
A nossa vestimenta não é só para nós. O nosso comportamento não é só para nós, é para o outro. Nós somos um testemunho vivo, estamos dando testemunho, mal ou bom, para as pessoas o tempo todo. Nós nos vestimos para o outro. Por isso que devemos ter esse cuidado. Se você é mulher e um homem casado ou solteiro olhar para você, te desejar e pecar por causa da roupa que você está usando, você é responsável por esse pecado. Porque a palavra de Deus, ela fala que nós não devemos ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Não provocar esse desejo no outro. Porque tem coisa, gente, que não tem como não olhar. Eu, como mulher, às vezes eu vejo uma outra mulher extremamente exposta, chamando atenção. Não tem como não olhar, eu tenho que me policiar para não ficar olhando. Porque é impossível não olhar. E às vezes a gente não tem empatia. Se vestir para o outro é ter empatia, sabendo que aquilo que eu visto vai refletir no outro alguma coisa. Eu vou atrair no outro um olhar de desejo ou admiração. Ele pode nos olhar desejando ou admirando e falando assim, nossa, que mulher diferente. Tem algo diferente, tem um brilho diferente nessa mulher. Ela não é como as outras. Mas alguém pode te olhar e pecar e te desejar. É esse o tipo de olhar que você quer atrair para você? Eu era o tipo de pessoa que vestia essas roupas para ir para a igreja. Para ir na casa de família. Eu não tinha pudor, eu não tinha respeito pelas pessoas. Quantos homens olharam para mim e pecaram, até sem querer pecar, por conta da minha roupa, por conta da minha falta de consideração e de empatia pelo outro. Quantas mulheres eu feri por conta da roupa que eu estava usando, que às vezes o marido olhou para mim e a mulher se sentiu ferida, machucada. E tudo na nossa vida tem consequência. E a conta, ela chega para todos, não tem exceção. Deus não escolhe um lado. Deus não tem culpado por inocente. E nem inocente por culpado. A conta, ela chega. Porque assim, só sabe a dor do outro quem tá no lugar dele. E às vezes Deus permite nós passarmos pela mesma situação para sabermos como que é a dor. Porque muitas das vezes não temos empatia. E precisamos ter essa empatia. Porque a palavra fala que temos que rir com os que riem e chorar com os que choram. Se invalidamos a dor do outro, então precisamos passar para entender. Porque o nosso coração já endureceu. E às vezes há muito tempo e a gente não percebeu. E um culto, a palavra diz que quando a gente entra na casa do Senhor, a gente tem que descalçar os pés. É um lugar santo, de reverência. Não é um palco para o ego, para alimentar a vaidade. É um lugar para o nome de Deus ser glorificado. Ali a gente quebranta o coração, ali a gente entrega o melhor. Eu sempre digo assim que a roupa tem que ter modéstia em todo lugar, mas dentro da igreja, mais ainda. Ali às vezes tem um homem que está tendo problema conjugal, em que a mulher não tem relação sexual. E às vezes chega uma mulher com o corpo totalmente exposto, ele não quer pecar, mas às vezes ele vai pecar por conta daquilo que você está usando. Ei, você que é solteira, que tipo de homem que você está atraindo para você? Não queira atrair um homem pelo corpo que você tem. Queira atrair um homem que tem valores e princípios. Porque um homem que se aproximar de você e quiser algo com você pelo corpo que você tem, hoje, quando a velhice chegar, quando os filhos vierem e o seu corpo não estiver da mesma maneira, o homem que se atraiu por você lá atrás pelo que você tem, ele vai embora pelo mesmo motivo.
Ele não vai pensar duas vezes antes de te trocar por alguém que tem um corpo mais bonito que você. Porque foi isso que o atraiu. Não foi seus princípios e valores. Não foi a sua entrega a Deus. Não foi a sua essência. Foi aquilo que você achava bonito e que você quis mostrar. Então tenha modéstia, tenha pudor se preocupando com o outro. Tenha responsabilidade em tudo que fizer. Porque tudo é testemunho. Para não chegar um dia, e o que é muito comum, aquele que é cristão ouvir, ser crente igual esse, qualquer um é. Porque às vezes aceitou Jesus, mas nunca mudou de vida, não mudou de atitude. Continua usando as mesmas roupas, usando a mesma linguagem. Continua não respeitando as pessoas, não tem fruto do espírito, não é longânima, não tem paciência consigo e com as outras pessoas. É uma pessoa que não honra nada nem ninguém. Não teve transformação. Por isso, às vezes, ouve isso. Você nem parece que é crente. Porque geralmente o que vem atrás dessa fala? Porque aquilo que se diz cristão, aquele que se diz cristão, vive de acordo com a palavra, é isso que se espera. E se o comportamento é o contrário, é isso que essa pessoa ouve mesmo. Porque vive totalmente ao contrário do que diz a palavra. Não vai ouvir que é santo. Não vai ter um olhar de admiração. Vai ter um olhar de repulsa. E nunca uma pessoa vai querer ser crente, porque às vezes ela vai pensar, se for crente a ser isso, eu prefiro estar do jeito que eu estou. Porque uma verdade precisa ser dita. Tem gente que não é cristão e às vezes tem mais caráter e às vezes tem mais decência e pudor do que um cristão. E isso é muito sério. Se dissemos que cremos em Deus e que vivemos de acordo com a palavra, as nossas atitudes, as nossas vestimentas, aquilo que a gente faz tem que refletir isso? Tem que refletir. Porque não combina. Um cristão, uma mulher cristã, combina com uma mulher que é vulgar? Uma mulher que tem os frutos do espírito, combina com uma mulher escandalosa, não submissa, uma mulher que não é mansa, não tem domínio próprio, uma mulher que fala demais. Porque Provérbios fala que há mais sabedoria no que cala do que naquele que fala. Porque tem o tolo, ele fala aquilo, ele fala porque ele precisa falar. O sábio, ele fala porque ele tem alguma coisa para falar. Então você tem responsabilidade em tudo que faz. Como que você tá usando? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, porque Deus nos deu a liberdade. Mas Paulo diz que nós não devemos usar dessa liberdade para dar lugar para a carne. E às vezes o nosso comportamento e as nossas vestimentas estão dando lugar para a carne. Às vezes a gente está se colocando como um pedaço de carne exposto numa prateleira para todo mundo ver. Algo que deveria ser reservado. O nosso corpo é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo zela de nós. Deus, ele se preocupa com a forma que você veste, com a forma que você apresenta. Deus, ele não só está preocupado com o seu comportamento. Ele tá preocupado com você por inteira. Ele te quer por inteira. Então, é o seu comportamento, é o jeito que você cuida de você. É a sua roupa, ele se preocupa com você. E quando eu falo aqui para vocês que tem que ter empatia, eu não tô defendendo os homens no sentido de que eles estão autorizados a olhar mesmo porque ela tá expondo. O homem, ele tem que sim vigiar. O pecado que corresponde a ele, é ele que tem que arcar. As consequências são dele. Mas vamos parar agora com esse olhar de julgadora e vamos olhar com um olhar de empatia, de alguém que olha a dor do outro. Vamos se colocar no lugar do outro um pouquinho.
O homem, ele sai pra rua para trabalhar, para fazer as obrigações dele. Ele vê mulher assim o tempo todo. Aonde ele vai? No trabalho, é na rua, é nos lugares onde que ele precisa ir, no banco. Se ele for pagar uma conta, tudo que ele for fazer, tem mulheres expostas o tempo todo. Ele tá andando na rua, tem esse tipo de mulher. Tem essas mulheres com esse tipo de roupa. Aí o que o homem pensa? Agora fiquei o dia inteiro vigiando, agora eu vou pro culto descansar. Chega lá no culto, nem lá ele descansa. Sabe por que ele não descansa? Porque lá também tem mulheres sem pudor. Tem mulheres que não sabem se vestir. Tem mulheres vulgares, às vezes igual ou piores que da rua. Seja porque não tem autoestima, seja porque precisa de validação, seja porque quer ser admirada, porque quer se sentir bonita. Aí lá onde ele devia descansar, ele não descansa, ele fica em alerta o tempo todo, porque até dentro da igreja, que é um lugar que é para descansar, a pessoa não consegue ter paz, ela tem que ficar se autopoliciando o tempo todo e vigiando o tempo todo num lugar onde devia ser santo. E dá para entender a dor do outro nesse sentido? A responsabilidade, ela também é nossa. Temos que ter a simpatia. Você que é mãe também, converse com as suas filhas. Não deixe ela vestir qualquer coisa. Nós, como mães, vamos ser responsáveis por aquilo que a gente ensina e por aquilo que nós não ensinamos. E você, mãe, a sua filha, ela vai ser um espelho daquilo que você é. Geralmente as filhas, elas acompanham aquilo que a mãe usa, aquilo que a mãe veste. E ainda que você não use assim, às vezes o adolescente ele quer entrar na moda, ele quer se vestir conforme as outras meninas se vestem. Não permita. Se a sua filha está usando roupas que você compra, você está patrocinando isso, essa vulgaridade. Você está compactuando com essa vulgaridade. Eu fazia academia, eu usava fenda no lateral, a perna grossa, mostrava tudo as pernas. Ou quando não era do lado, era na frente. Tem algumas meninas que usam atrás a fenda. Atrás, gente. Que se abaixar, dá pra ver a constelação inteira. Prudência, gente. Cuide das filhas de vocês. A minha filha tem 11 anos, às vezes ela ganha muita roupa usada. E ela acostumou tanto com eu falar a mesma coisa pra ela, e eu nunca vou me cansar. Que às vezes ela pega uma roupa e ela fala assim, eu não vou nem colocar, porque vai ficar vulgar. Aí eu falo, experimenta, às vezes não fica, eu acho que vai ficar. E às vezes ela põe aí, tô falando que ficou vulgar. Porque eu falo tanto, eu ensino tanto, que ela já até acostumou, porque ela sabe que ela não vai vestir. E eu não vou comprar esse tipo de vestimenta. Ah, Mari, mas a minha filha é adolescente, ela usa, eu já falei, não adiantou. Aí você ora. A palavra fala que aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. E tem coisas que é só o Espírito Santo que vai convencer. Porque é ele que convence o homem. Aí você ora e fala, Senhor, eu já falei, eu não concordo com esse tipo de vestimenta. Ou às vezes você deixou a vida inteira e agora não tem como mais tentar mudar. Ora, o que te resta é orar, porque agora é só Deus que pode trabalhar. Ele é o Deus do impossível, ele que pode às vezes colocar ela dentro desse vídeo. Ou às vezes ele pode falar com ela nas madrugadas. Assim como fez comigo. Mas faça a sua parte como mãe, ensinando. Porque às vezes a sua filha, ela não teve o carinho que ela esperava dentro de casa. Às vezes o pai não conseguia também, por traumas deles, não elogiar, não validar. E às vezes ela tem essa necessidade de chamar atenção, de validação. E aí, o que acontece? Às vezes ela recebe um olhar lá fora, ou até mesmo dentro da igreja. Às vezes de alguém casado. E às vezes ela vai cair nesse erro de se sentir confortável com isso, porque ela deseja muito aquilo, mesmo sabendo que é errado. Então cuide, fale tanto que precisar ser falado.
Porque a gente nunca deve se cansar de falar. Enquanto tiver vida, fala. E se não resolver, ora, porque Deus, ele trabalha. Porque a conta, ela chega. Se uma situação dessa acontecer, a conta, ela vai chegar. De qualquer forma, vai ter uma colheita para isso. Por isso que a nossa preocupação, por isso que devemos ter essa preocupação. Porque tudo é plantio. Então, cuidemos das nossas filhas e cuidemos do testemunho que nós damos para ela. Você que é marido, não deixe a sua esposa sair de qualquer maneira. Cuide dela, como Cristo cuidou da igreja. Como que Cristo amou a igreja? Entregando a sua vida. Jesus cuidou, ele se preocupou. Ele zelava. Ele zela de nós. Zele da sua esposa, cuide. Não deixe ela se expor dessa maneira. Seja homem. Porque se você é passivo, se você permite, você não é um homem segundo a palavra de Deus. Você precisa ser alinhado com a palavra. Porque o homem que é segundo o coração de Deus, ele cuida, ele zela. Ele não age dessa forma. Ele se preocupa até com aquilo que a esposa está vestindo. Ah, mas eu já falei, a minha esposa é rebelde, ela continua usando. Ore. Peça para Deus convencer, porque tem coisa que o homem não convence. Mas tem coisa que o Espírito Santo, ele entra na divisão da alma e do espírito, mas ele fala e ele convence. Então ora, mas faça a sua parte também. Então cuide. Nós que somos mulheres temos uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que nós vestimos. Temos essa responsabilidade, não adianta fugir. Se vista com pudor. A minha filha, quando ela quer colocar uma roupa mais apertada, porque é do ser humano, gente, ou curta, a primeira pergunta que eu faço é: tá glorificando a Deus essa roupa? O nome de Deus está sendo glorificado através dessa roupa? Ou a sua vaidade que está recebendo glória? Esses dias ela quis colocar uma roupa mais curtinha, ela ia na esquina, era bem curta. Eu olhei para ela e eu falei assim: você vai desse jeito? Ela falou: vou. Eu falei assim: se você... Eu falei: tá bom. Quando você chegar lá na esquina, se você encontrasse com Jesus ali, ele olhasse para você de cima e embaixo, como você se sentiria? Ela disse: ai, mãe, com vergonha. Eu falei: você está preocupada com ele te encontrar lá e te ver assim, mas esquece que ele está te vendo o tempo todo. Ei, Jesus, ele está te vendo o tempo todo, ele está te observando o tempo todo. Ele está vendo a roupa que você está vestindo. E ainda que a sua intenção não seja chamar a atenção de ninguém, atrair olhares para você, a sua roupa, ela vai fazer isso. A sua roupa, ela vai fazer isso. E aí? Às vezes a intenção, ela não é ruim. Mas a responsabilidade que a sua roupa carrega é muito grande. E aí, o que você vai fazer com isso? Deus, ele está te observando o tempo todo. O outro pode pecar ainda que você não tenha essa intenção. Porque você não teve a empatia de se vestir com decência para você e pelo outro. Porque lembra, nos vestimos não só para nós, mas em preocupação com o outro. Porque também temos responsabilidade naquilo que fazemos o outro sentir. Então, cuidado, porque pode não ter intenção. Mas se a sua roupa ela fala o contrário, você tem sim responsabilidade. E a colheita vai vir. Ela vai vir porque você não cuidou com zelo ao se vestir. Então, se preocupe com as roupas que você veste, com o seu comportamento, porque tudo é testemunho. Ou vai gerar desejo ou admiração. Um homem vai olhar para você e te desejar, e te olhar com um olhar de desejo, ou ele vai te olhar com admiração.
sabendo exatamente que você é cristã. Porque é nítido. É nítido um olhar de desejo e é nítido um olhar de admiração. Busca o olhar de admiração de alguém que vai olhar e vai falar assim, essa mulher é diferente. Essa mulher carrega algo diferente. Quem carrega Deus anda diferente. Quem carrega Deus se veste diferente. Quem carrega Deus fala diferente. Quem carrega Deus trata as pessoas diferente. Quem carrega Deus é diferente. E aonde tiver, na igreja e fora dela, é diferente. Se não está combinando, você precisa fazer uma autoanálise. Hoje é um convite para um autoexame. Se autoexamine e veja aonde você está. Onde está equivalente ao mundo, a todo mundo, onde está igual, e onde tem desequilíbrio. E aí coloque isso em equilíbrio. Porque você é diferente mesmo. Se você é cristã, você tem que ser diferente. Você não foi chamada para ser igual. Você foi chamada para ser diferente. A mulher cristã, ela é santa, ela é mansa, ela é benigna, ela é paciente, ela é modesta. Assim mesmo o homem. Se você se diz cristã e não tem os frutos do Espírito e não se veste conforme diz a palavra de Deus, você precisa rever os seus valores. Se lembre do valor que você tem. Você foi comprada. Deus, ele te comprou por um preço muito caro. Foi preço de sangue. Para que você tivesse essa liberdade, alguém precisou morrer. Alguém precisou sofrer. Jesus sofreu, Jesus chorou. Jesus suou sangue. Jesus, ele passou a pior dor que nenhum ser humano jamais experimentou e vai experimentar. Por causa de você. Você tem esse valor. Então se dê esse valor, porque Deus te enxerga com esse valor. Se ninguém diz que você tem esse valor, saiba que Deus, ele enxerga em você esse valor. Tanto que ele deu seu filho para morrer por você. Use a sua liberdade com sabedoria. Pensando em Deus, em não ferir o coração de Deus e pensando também no outro. Porque assim como a gente tem que nos amar, a gente também tem que amar o outro. E a gente tem que se preocupar com o outro. E aquilo que a gente gera nele. Então se preocupe com isso, porque Deus, ele se preocupa. Você não precisa de elogio, você não precisa de validação. Deus, ele já te deu todo o elogio e toda a validação que você precisava. Você não precisa. Então não haja dessa maneira. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado. Um beijo e tchau, tchau.